Tout Brésilien, même quand il est clair et qu'il y a des cheveux blonds, porte dans l'âme, si ce n'est pas dans l'âme et le corps, l'ombre ou la marque de l'indigène ou du noir. O que eu quero exprimir é que todo brasileiro, eu, por exemplo, eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio? Talvez sim, talvez não. Mas aqui no Brasil, essas diferenças não são visíveis. Esse não é um tema da cidade do Rio de Janeiro. Aqui tudo se mistura. E tudo se mistura porque tudo começou a se misturar desde a descoberta do Brasil pelos europeus em 1500. O povo português que veio ao Brasil já era um povo mestiço, já era híbrido, já tinha passado pelo Mediterrâneo e pela África. E aqui no Brasil se deu uma grande festa da miscigenação. Com tortura, com escravidão, é verdade. Mas os portugueses com os índios criaram novos tipos de brasileiros. Os portugueses com os negros, os índios com os negros, criaram novos tipos de brasileiros. Então todo brasileiro carrega na alma, quando não na alma e no corpo, a pinta do índio e a presença do negro. O que essa exposição mostra é uma abertura em relação ao mundo e essa capacidade de aceitação das diferenças, apesar de todas as dificuldades políticas, sociais ou econômicas em que vivemos. Imagine que em 1550 os franceses decidiram fundar no Rio de Janeiro a França Antártica. Mas não era possível. Eles tinham ideias muito fixas, muitos postulados, muitas definições exageradas. Jean Delery, um padre calvinista que escreveu o livro Singularité de la France Antarctique, ele descrevia que as índias tomavam de 12 a 14 banhos por dia nas águas dos rios. Para um europeu, era muito difícil compreender aquele amálgama entre natureza e o homem. O postulado dessa exposição, o que a exposição pretende, é recontar um pouco essa fusão entre homem e natureza. Nós temos aqui a floresta de maior biodiversidade do mundo. São bromélias, macacos, serpentes, convivendo no dia a dia. Duas das maiores florestas urbanas do mundo, a da Tijuca e o Parque da Pedra Branca, se situam no coração do rio. O rio é banhado pelo mar, cercado por baías, tem lagos, rochedos, pedras. E é esse cotidiano entre a cidade, muito úmida, às vezes com 100% de umidade relativa do ar, essa presença de névoa, de água, de fluidez nas coisas, que a exposição pretende mostrar. É um passeio pelo que o rio celebra do corpo, é um passeio pela fusão do corpo com a natureza, é um passeio pela praia, onde os modismos e o corpo se apresentam de forma plena. É um passeio pelo futebol e pelas formas de expressão que o brasileiro tem através do esporte, razão de ser deste museu, e é uma fusão também com o ritmo. Foi exatamente a Europa, em 1808, graças à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, que fez a corte portuguesa se mudar para o Rio de Janeiro. E a partir daí começa uma nova civilização, entre aspas, aqui nos trópicos. E graças a essa civilização, nós vamos sofrendo as influências da valsa, do foxtrot, da mazurca, que vão se fundindo numa pulsação comum com os batuques, a percussão da senzala. E daí é que surge o samba, que vai surgir o passinho, que vai surgir o funk, que vai surgir esse ritmo vibrante da cidade. É essa pulsação de corpo e cultura que a exposição quer mostrar. Le métissage,
a mestiçagem, ela significa no Brasil algo diferente do que significa na Europa ou nos Estados Unidos, o que não nos faz melhores nem piores. Nos Estados Unidos, a segregação racial era bastante visível, que era preto, que era branco. E na Europa, há também formas de segregação, seja através de religiões, de etnias e outras formas. No Brasil se deu uma geleia geral. Essa geleia geral, ela produz também formas de segregação social. O Brasil foi o último, talvez, país do mundo a libertar os escravos. E eles foram jogados nas ruas, sem formação educacional e sem amparo. Até hoje isso se faz presente na vida brasileira. Nós temos formas, sim, de segregação social, porque é difícil a ascensão das classes mais pobres, formadas predominantemente por negros, mulatos e mestiços. No entanto, há algo aqui que se funde o tempo todo. Essa mestiçagem no Rio, que foi capital do Império e da República, até 1961, quando a capital se muda para Brasília, é muito presente na vida cotidiana da cidade. É presente no jeito do carioca andar, no jeito do carioca falar, nas palavras que são criadas aqui e repercutem para todo o Brasil, nos modismos que nós usamos. Essa camisa aqui é super colorida, ela é super mestiça, ela é uma amálgama entre floresta e homem. Tudo aqui nos dá prazer quando é misturadinho. Se você comer uma boa feijoada, você vai ter batata frita, você vai ter couve, linguiça, arroz, feijão, farofa. A gente ama as coisas misturadas. E eu acho que esse que é o espírito da mestiçagem brasileira, presente na música, na cultura, no Rio, que é não apenas cidade sede das Olimpíadas, mas cidade sede da cultura brasileira. E é isso que a exposição apresenta. Em vídeos, em fotografias, em músicas, em ritmos, é uma pulsação permanente e vibrátil da cidade, malgrado os seus graves problemas, que continua a existir no dia a dia do carioca. Isso daí é uma feijoada cultural, que a gente está colocando vários ingredientes aí dentro. Mas o gol do Neymar, feito recentemente, é uma obra-prima. Vocês têm obras-primas na Europa. Leonardo da Vinci, Picasso, Stravinsky fizeram obras-primas. Mas Pelé, Garrincha e Neymar também fizeram. Com jogo de futebol aéreo, o gol de bicicleta, a folha seca, o chapéu. Neymar foi capaz de contorcer o corpo inteiro em 180 graus, jogar a bola pela cabeça do adversário e chutar depois. É uma obra-prima aquilo, uma obra-prima do movimento, da expressão corporal. Ora, o Brasil, ele se exprime exatamente através desses movimentos. Movimentos presentes não apenas no futebol, não apenas na música, mas no próprio sincretismo religioso. A África que aconteceu na África não foi a África que deu no Brasil. A África que deu no Brasil é muito sincrética. As religiões europeias que deram na Europa aconteceram no Brasil de forma diversa. E os batuques africanos com as religiões europeias, com o jogo de corpo brasileiro, produziram um outro tipo de fusão. É curioso a gente perceber que o diálogo que existe entre a natureza e o homem, o diálogo que existe entre alguém que tem uma religião com outras religiões. Eu posso ter uma religião ocidental, cristã, judaica, luterana, mas nem por isso eu vou deixar de frequentar a Umbanda, o Candomblé. Não vou deixar de ir ao grande festejo em que 2, 3 milhões de pessoas vão à praia, todos vestidos de branco, sem exceção, em louvor a Iemanjá, a rainha dos mares, no dia 1º de janeiro. Esse sincretismo, essa fusão, é talvez o grande espírito que essa exposição quer demonstrar. Ces œuvres sont des lianes. São como cipós que pendem das árvores.
As árvores da floresta atlântica são muito ricas de bromélias, de cipós, que ficam pendurados nos seus galhos. A obra da Maria Nepomuceno, por exemplo, é totalmente vegetal. Do Marcos Cardoso é um acrobata, como o de Picasso, só que feito de sacos de lixo. A obra do Heleno Bernardi são colchões, para você abraçar, sentir prazer em estar no meio deles. É uma fusão orgânica do corpo. A obra do Zé Mogg são bacias que serviriam para dar banho em bebês, mas que servem também para refletirem as tampas de cerveja multicoloridas, formando lianas, formando cipós também. A obra do Felipe Barbosa são bolas de futebol planificadas, são balões transformados em bichos que a gente encontra lá nos jardins, aqui do Museu Olímpico. E fazemos também uma homenagem a Adriana Varejão, que se apropriou de uma pesquisa sobre a pele dos brasileiros, numa grande estatística levantada, em que os brasileiros disseram que tinham 100 e tantas cores diferentes de pele. A partir daí ela resolveu criar uns tubos de tinta, cada um com uma definição próxima a um tom de pele mestiça.